Fala, meu amigo e minha amiga, tudo tranquilo? Aqui é o professor Felipe Ávila para mais uma aula de legislação penal especial. Na aula de hoje, Lei 13.869 de 2019 e a Lei de Abuso de Autoridade. A nova Lei de Abuso de Autoridade, né, agora nem tão nova assim, né, mas é uma lei relativamente recente, tá bom? Vamos tratar aqui, temos 2 horas para falar dessa lei. Nessa primeira hora, que é esse vídeo aqui, a gente vai falar da parte geral da lei, que cai demais em prova. E depois a gente vai destacar alguns crimes em espécie, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, e nessa aula eu quero escrever bastante com você, tá? Então, a gente vai começar aqui no item 1, falando sobre os aspectos gerais, tá? Então, esse item 1, alguns aspectos gerais da nossa lei de abuso de autoridade. Muito bem. Vamos iniciar aqui o subitem 1.1, falando de uma pequena introdução. Olha só, para começo de conversa, a nossa lei de abuso de autoridade, ela foi publicada no ano de 2019, né? Lei 13.869 de 2019, tá? Ela foi publicada em setembro de 2019. Só que ela teve um vacatio legis de 120 dias. E ela só entrou em vigor em janeiro de 2020. Vacatio legis, né, é um instituto lá que se aprende direito civil, que é o intervalo entre publicação e vigência da lei. Ou seja, vigência é quando a lei passa a ser exigida, quando ela passa a valer efetivamente. E aqui nós tivemos um prazo. Ela foi publicada em setembro de 2019, só que ela não começou a vigorar a partir daí. Teve um tempo de maturação, 120 dias. Ela só entra em vigor em janeiro de 2020, tá? Muito bem. E veja, essa lei de abuso de autoridade, veremos daqui a pouco, ela revogou a antiga lei de abuso. Você tinha uma lei anterior de abuso de autoridade que foi revogada aqui por essa lei 13.869. E qual que é a finalidade da nova lei de abuso de autoridade? É tranquilo, tá? Basicamente aqui nós temos que a finalidade da nova lei de abuso de autoridade nada mais é, deixa eu pegar o vermelhinho aqui, do que modernizar a prevenção e repressão dos comportamentos abusivos, vou colocar aqui embaixo, comportamentos abusivos que possam ser praticados por agentes públicos, deixa eu só melhorar isso aqui, por agentes públicos, tá? Modernizar, porque você já tinha anteriormente uma lei de abuso de autoridade, só que era uma lei antiga, né? Era uma lei ali do ano de 1965, então isso precisava ser modernizado. E o objetivo dessa lei, que até foi muito criticada ali na época, tá? Porque alguns doutrinadores entendem que essa lei foi mais uma reação, né, principalmente no período da Lava Jato, ali, para coibir avanços no combate à corrupção. Outros elogiam a lei, mas o sentido dela, a finalidade dela é modernizar essa prevenção e repressão a comportamentos abusivos que podem ser praticados ou possam ser praticados por agentes públicos, tá? Basicamente foi isso. Veja, quando a gente olha a nossa lei, nós podemos dividir ela didaticamente aqui em 3 partes, tá? Para ficar bem didático. Nós temos aqui alguns aspectos gerais, seria como se fosse a parte geral lá do direito penal, tá? Não espelha, obviamente, a parte geral do direito penal, mas traz ali normas de sujeito ativo dos delitos, de elemento subjetivo, que é o dolo, traz a respeito também de ação penal, de procedimento lá de processo penal. Então, são aspectos gerais nesse sentido, tá? Você tem também os crimes em espécie, que aí é cada um dos crimes previstos na lei, crimes em espécie. E você tem também, ali na lei, disposições finais. Disposições
finais. Então, basicamente e didaticamente, a gente pode dividir a lei dessa forma, tá? Os artigos que falam sobre aspectos gerais, que não está tratando do crime em si, mas de normas que se referem aos crimes, o procedimento ali, né, sujeito ativo e tudo mais, são os artigos 1º a 8º e também o artigo 39 da lei. Artigo 39 da lei. Os crimes em espécie, eles estão previstos lá do artigo 9º até o artigo 38. 9 a 38 você tem os crimes da lei, são vários, tá? E as disposições finais estão lá dos artigos 40 a 45, né, que são ali alterações em outras leis e revogações pontuais também que a lei de abuso de autoridade efetuou. Então a gente pode dividir dessa forma. Eu já vou tratar aqui com você, no próximo slide, das disposições finais. Eu já vou colocar aqui para você, ó, já para a gente encerrar isso aqui, tá? Quando a gente fala nas disposições, deixa eu só melhorar aqui, disposições finais, o que nós temos aqui em relação a elas? Nós temos que a lei de abuso de autoridade promoveu algumas alterações em outras leis e também algumas revogações, tá? O que a lei de abuso de autoridade alterou? Ó, a lei de abuso de autoridade alterou a lei de prisão temporária, alterou lá dispositivos da lei de prisão temporária, alterou também a lei de interceptação telefônica, lei de interceptação telefônica, tá? Alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e alterou também o Estatuto da OAB. Alterou todas essas leis, não revogou essas leis, tá? Apenas promoveu algumas alterações pontuais em dispositivos dessas leis. A gente vai estudar aqui? Não. Isso aí você vai estudar quando estiver vendo o módulo de cada uma dessas leis. Por quê? Porque tem que contextualizar com a lei. Aí não daria tempo da gente ver aqui. Aí não faria sentido também. Então essas foram as alterações. Mas nós tivemos também revogações. Até vou colocar de outra cor aqui, ó. Revogações. A lei de abuso de autoridade promoveu algumas revogações. Por exemplo, citando aqui para você, Lei 4898 de 1965. Lei 4898 de 65, que era a antiga lei de abuso de autoridade, foi totalmente revogada. Se você quer saber de crime de abuso de autoridade, hoje é na Lei 13869 de 2019. A antiga lei foi totalmente revogada, tá? Houve revogação também lá no Código Penal. Lá especificamente no artigo 150, parágrafo 2º do Código Penal, tá? O artigo 150 é o crime de violação de domicílio. O crime em si não foi revogado, tá? Mas especificamente o parágrafo 2º desse delito, que tratava de uma causa de aumento de pena, quando a violação de domicílio fosse praticada por funcionário público. Hoje a gente vai ver que essa situação da violação de domicílio sendo praticada por um agente público é o crime do artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade. Por isso que revogou essa causa de aumento do delito, tá? O delito de violação de domicílio ainda está lá no Código Penal, mas essa causa de aumento de pena não, porque ela foi revogada, tá? E foi revogado também o crime do artigo, colocar aqui embaixo apertadinho, 150 do Código Penal, tá? O crime de exercício arbitrário ou abuso de poder foi revogado. Não existe mais esse delito. Aí o crime como um todo foi revogado. 350 do Código Penal. Tá? Com isso, nós fechamos as disposições finais. Como eu disse para você, aqui até vou voltar, tá? Vimos as disposições finais, eu já coloquei, né, mudei a ordem aqui porque é rapidinho, então a gente já mata. Agora, até o final desse bloco aqui, a gente vai tratar dos aspectos gerais, tá? Dos aspectos gerais. Muito bem. Em relação aos aspectos gerais ali, vamos, após essa introdução,
para o item 1.2. E no item 1.2 vamos falar de sujeitos do crime, dos crimes de abuso de autoridade e outras características também que a gente vai agrupar aqui. Características. Vou abreviar aqui, tá? Sujeitos do crime e outras características que a gente precisa ficar ligado em relação aos crimes de abuso de autoridade. Isso aqui, vou colocar aqui embaixo, tudo que a gente vai trabalhar estará previsto no artigo 1º e artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Artigo 1º e artigo 2º. Muito bem. Começando aqui por sujeito ativo. O que nós temos aqui, ó? Quando a gente fala de sujeito ativo, é aquele que pode praticar o delito. É aquele que pode praticar o delito. Qualquer pessoa pode praticar crime de abuso de autoridade? Não. Não é qualquer pessoa, tá? Eu vou exigir uma condição especial do sujeito ativo. Não é qualquer um que pode praticar. Ou seja, aqui nos crimes de abuso de autoridade, eu vou ter o chamado, vou colocar de azulzinho aqui, o chamado crime próprio. Crime próprio é aquele que não é qualquer pessoa que pode praticar. Vai exigir uma condição especial do sujeito ativo. Tá? E qual que é essa condição especial? Tem que ser agente público. Se não for agente público, pelo menos em regra, não tem como cometer crime aqui de abuso de autoridade. Então eu tenho esse requisito. Tá? Vou colocar aqui, ó, agente público. Só agente público, pelo menos em regra, é que pode cometer crime de abuso de autoridade. E quando eu olho o artigo 2º, lá nós temos o conceito de agente público. Tá meio bagunçado ali, mas você tem o conceito que eu vou esquematizar aqui para você. O que é agente público para os fins da lei, professor? O que a gente pode entender como agente público? A Lei de Abuso de Autoridade traz o seu conceito de agente público. Para a Lei de Abuso de Autoridade, será considerado aqui agente público todo aquele que exerce cargo, emprego, vou abreviar aqui, ó, cargo, emprego, mandato ou função. Todo aquele que exerce cargo, emprego, mandato ou função na administração, seja administração direta ou administração indireta. A lei fala direta, indireta e fundacional. Só que a fundacional está dentro da indireta. Né? Então, a administração direta ou indireta, pode ser qualquer uma delas, de qualquer dos poderes. Como assim qualquer dos poderes? Ou seja, poder executivo, legislativo ou judiciário. Pode ser qualquer um dos poderes da República. Tá? Administração direta ou indireta de qualquer dos poderes dos entes federados. Quais são os entes federados? União, estados, DF e municípios, tá? Só que não é apenas dos entes federados e também dos territórios. Entes federados e territórios, tá? Então pode ser da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e também dos territórios. Território não é um ente federado, é uma autarquia federal, né? Isso aí se aprende lá em direito administrativo. Espero que ainda seja assim, mas é, tá? Então dos territórios também. Esse é o conceito de agente público. Todo aquele que exerce cargo, emprego, mandato ou função na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, dos entes federados e também dos territórios. Tá? Ou seja, é um conceito muito amplo. Aqui engloba servidor público, engloba empregado público, engloba aquele que exerce função pública. Tanto é que a lei fala, a lei estabelece, ainda que exerça esse cargo, emprego, mandato ou função, ainda que seja de forma transitória ou sem remuneração, ainda assim, desde que exerça cargo, emprego, mandato ou função. Por exemplo,
Mesário eleitoral e jurado. Exemplo clássico aqui. O mesário eleitoral e o jurado, né, no momento da eleição ali ou do júri, eles exercem função pública, eles representam o Estado. Só que esse exercício da função pública é de forma permanente? Não, é de forma transitória. Só durante a eleição ou durante o júri. A remuneração ali não. Eles não são remunerados. Tudo gratuito, vai receber um lanchinho lá e tal, mas não tem remuneração. Mesmo assim, podem ser sujeitos ativos de crime de abuso de autoridade? Podem. Todo aquele que exerce cargo, emprego, mandato ou função aqui, dentro desse conceito, ainda que seja de forma transitória ou sem remuneração. A lei fala, por qualquer forma de investidura ou vínculo, pode ser eleição, nomeação, designação, contratação, tanto faz, tá? Desde que preencha esse requisito que está estampado aqui na sua tela. Qualquer um que se encaixar aqui pode ser considerado sujeito ativo, empregado público, servidor público, tá? Aquele que exerce sua função pública temporariamente, como mesário eleitoral e jurado, militar se encaixa aqui também. O artigo 2º, ele traz um rol ali exemplificativo, de exemplos do que seriam ali os agentes públicos desse conceito. Aí cita militar, membro do Poder Executivo, do Tribunal de Contas, mas são apenas exemplos, não é um rol taxativo, só aqueles que estão no artigo 2º ali nos seus incisos. Não, são exemplos, tá? Qualquer um que vai se encaixar, que se encaixe nesse conceito, pode ser considerado como sujeito ativo. Tem questão e várias que cobram apenas servidor público, pode ser sujeito ativo de abuso de autoridade? Não. Tá? Empregado público pode, mesário eleitoral e jurado, tá? Que não são nem empregado público, nem servidor público, mas exercem função pública, pode também. Então você tem várias possibilidades, desde que se encaixe nesse conceito. Tá? Muito bem, agora temos algumas observações. Ó. A lei estabelece o seguinte em relação ao sujeito ativo. Pode cometer aqui, né, crime de abuso de autoridade qualquer agente público, só que veja, para que responda por crime de abuso de autoridade, os crimes eles devem ser cometidos obrigatoriamente no exercício da função, por exemplo, policial que está de plantão, fardado, e comete algum crime da lei de abuso de autoridade. Ele está no exercício da função. Ou pode ser também por aquele que, mesmo que não esteja no exercício da função, ele atua a pretexto de exercer a sua função. Exercê-la. Ou seja, exemplo, ele está de folga, está de férias em outra cidade. Ele vai lá para cometer um crime de abuso de autoridade e fala, sou policial, invoca a sua função, atua a pretexto de exercê-la e comete o crime aqui da lei de abuso de autoridade. Pode ser? Pode. Ele não está no exercício da função naquele momento, ele está de férias, né, de licença, mas ele atua a pretexto de exercer a sua função, invoca a sua condição de agente público para cometer o crime de abuso de autoridade. Vai responder também, tá? Mas tem que ter relação com a função. Ou ele está no exercício da função, ou mesmo que não esteja no exercício da função, ele atua a pretexto de exercê-la. Muito bem. Então, veja, vou colocar aqui um questionamento que até já respondi. Será que o agente público que está de férias, ou de licença, ele pode ser considerado sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Ele pode cometer crime de abuso de autoridade? Pode. Porque quando ele está de férias ou de licença, ele conserva o vínculo funcional com a administração. Ele ainda é considerado agente público, né? E não é porque ele tirou férias ou que está com a licença por motivos médicos, por exemplo, que ele deixa de ser agente público. Então ele ainda pode atuar a pretexto de exercer. Ele não vai poder atuar no exercício da função que ele não está exercendo naquele momento. Mas ele pode atuar a pretexto de exercer. Cometeu o crime invocando a sua condição de agente público. E aí responderá por crime de abuso de autoridade. Então vamos colocar assim, ó, é possível. Ou seja, é possível que ele seja responsabilizado
por crime de abuso de autoridade. Mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta. E o policial que está aposentado? E o policial que está aposentado, ou que foi, por exemplo, demitido, ou ainda que foi exonerado. Será que ele pode responder por crime da lei de abuso de autoridade? Veja, pelo menos em regra não, tá? Porque se ele está aposentado, foi demitido ou exonerado, ele não conserva mais vínculo funcional com a administração pública. Então ele não pode atuar nem a pretexto de exercer a sua função pública, porque ele não mais exerce função pública, tá? Então nesse caso, pelo menos em regra, não é possível que ele seja responsabilizado por abuso de autoridade. Tá? Ah, o aposentado ainda tem vínculo. Sim, mas é um vínculo previdenciário. Ele recebe, mas ele não tem mais vínculo funcional. Por isso que, pelo menos em regra, eles não podem ser responsabilizados por crime da lei de abuso de autoridade. Legal? Tranquilo? Beleza. Professor, e a questão do particular? E o particular? Será que ele pode ser responsabilizado por crime da lei de abuso de autoridade? Tá? Veja, o particular, pelo menos em regra, vamos colocar assim, ó, em regra, não é possível que ele seja responsabilizado por crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque ele não é agente público, né? Para que ele pudesse ser responsabilizado por crime de abuso de autoridade, ele teria que ser agente público, e ele não é. Então, via de regra, o particular não responde por crime de abuso de autoridade. Só que existe uma exceção, e é aí que você tem que ficar ligado. Existe exceção? Existe, tá? Mas é exceção. Você só vai marcar se a prova te trouxer essa exceção. Ou seja, é possível, eu vou colocar aqui, ó, salvo, para você saber que é uma exceção, se ele atuar em concurso de pessoas, com um agente público e souber dessa condição do seu parceiro, apenas nessa hipótese, tá? Como assim, professor? Eu vou te explicar. Quando um particular atua em concurso de pessoas com agente público, concurso de pessoas pode ser coautoria ou participação, tá? Com agente público, e sabe dessa condição de agente público do seu parceiro, ele tem que saber, tá? Isso tem que ingressar no dolo dele. Ele vai responder conjuntamente com o agente público por crime de abuso de autoridade, né? Caso eles pratiquem crime de abuso de autoridade. E por que isso acontece? Por conta do artigo 30 do Código Penal. O artigo 30 do Código Penal ele estabelece o seguinte, na sua primeira parte: não se comunicam as condições de caráter pessoal. Essa é a primeira parte. O que significa isso? Significa que a condição pessoal de cada um dos coautores ou partícipes não se comunica uns com os outros. Por exemplo, o fato de um coautor ser reincidente e o outro ser primário, essa reincidência do coautor não vai se comunicar ao primário, porque é ele que é reincidente. O outro ali, o parceiro dele, é primário. Então essas condições de caráter pessoal ficam para ele. Não vai se comunicar aos coautores e partícipes, tá? Só que aí o artigo 30, na segunda parte, traz uma exceção. Salvo se elementares do crime. Ou seja, se for uma elementar, vai se comunicar aos coautores e partícipes do delito. Só que aí a grande questão é, o que é uma elementar? Bom, uma elementar é um dado principal da conduta criminosa. É um dado que, se eu retirar, o crime não existe. Como assim, professor? Veja, vamos pegar aqui os crimes de abuso de autoridade. Se eu retiro a condição de agente público, o sujeito pode responder por crime de abuso de autoridade? Não. Porque são crimes próprios que vão exigir essa condição de agente público para que o sujeito ativo possa responder pelo delito. Então você há de convir comigo que a condição de agente público é um dado principal das condutas criminosas de abuso de autoridade. Então ele é uma elementar.
A condição de agente público é uma elementar. Então, olha só. Toda vez que eu tenho ali um particular, sabendo da condição de agente público do seu parceiro, que atua em coautoria ou participação com o agente público para praticar o crime de abuso de autoridade, essa elementar agente público, ela se comunica aos coautores e partícipes do crime. Ou seja, o particular, nesse caso, como houve a comunicação da condição de agente público, também vai responder por crime da lei de abuso de autoridade, que para fins da lei, para que ele possa ser responsabilizado, ele é considerado agente público diante da comunicação desse elementar. Tá? Artigo 30, segunda parte do Código Penal. Entendeu isso aqui? Mas isso é exceção. É só se ele atuar em concurso de pessoas com agente público e souber dessa condição do seu parceiro. Tá? Por isso eu coloquei aqui salvo. Porque às vezes a prova cobra assim. O particular, vamos imaginar uma questão, né? É possível que o particular seja responsabilizado por crime de abuso de autoridade em qualquer hipótese. Aí o aluno marca correto e fala, o professor falou, sim, mas é excepcionalmente, não é em qualquer hipótese. Tá? Então, se a sua questão não deixar claro que ela está trazendo a exceção, você vai na regra. Senão você vai inverter a ordem. A exceção é só quando ela está perfeitamente descrita. Beleza, você não é esse aluno que eu acabei de citar. Você é o aluno que vai acertar. Tá bom? Beleza. Bom, só para a gente terminar aqui esse pontinho, eu quero falar para você também de bem jurídico, tá? Bem jurídico é a mesma coisa que objeto jurídico, tá? O que é isso, professor? Bem jurídico ou objeto jurídico? Nada mais é do que o valor fundamental que a norma buscou proteger ao criminalizar determinada conduta. Como assim? Veja, o que o legislador aqui, quando ele criou os delitos de abuso de autoridade, o que ele estava buscando proteger? O quê? Basicamente duas coisas, tá? Ao trazer crime de abuso de autoridade, o legislador, ele busca proteger tanto o regular funcionamento da administração pública, regular funcionamento da administração pública. E por que isso? Toda vez que você tem ali um agente público que representa, portanto, a administração pública, que pratica um ato de abuso de autoridade, você está interferindo, esse agente público, no regular funcionamento, no bom funcionamento da administração pública, que deve prezar o quê? Por praticar atos segundo a lei. Toda vez que você tem ali um agente público que se desvia desses limites legais, praticando abuso de autoridade, ele vai interferir no regular funcionamento da administração pública. O serviço não está sendo bem prestado, muito pelo contrário, né? E também, por outro lado, está resguardando os direitos fundamentais da vítima, né? Fundamentais da vítima. Direitos fundamentais da vítima, tá? Você tem, por exemplo, um crime lá de prolongar a execução de pena privativa de liberdade sem que haja um justo e excepcional motivo, deixando de cumprir um alvará de soltura imediatamente. Por exemplo, diretor de estabelecimento prisional recebe a ordem de soltura de determinado preso para aquele dia. Só que ele fala, não, eu vou cumprir daqui uma semana. Que esse preso me deu muito trabalho aqui, ele vai se ferrar na minha mão, vai ficar mais uma semana preso. Isso é abuso de autoridade. Tá? Você tem ali o direito fundamental de liberdade do preso, que deveria ser solto, que está sendo atingido. Tá? Então, também é bem jurídico da lei, ao trazer crime de abuso de autoridade, os direitos fundamentais da vítima, né? Da pessoa ali que foi vítima de abuso de autoridade. Tá bom? Lembrando que pode ser considerado vítima de abuso de autoridade tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Vítima sim, né? Sujeito ativo não, aquele que pratica tem que ser pessoa física, mas vítima pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Beleza? Fechou. Agora a gente vai falar aqui sobre elemento subjetivo. Vamos colocar aqui, elemento subjetivo. O que é elemento subjetivo? Dolo ou culpa, basicamente, tá? O que nós temos aqui?
Veja, os crimes da lei de abuso de autoridade, eles são dolosos. Eles são dolosos, todos, sem exceção. Já teve questão de prova, mais de uma, que cobrou isso aqui. Ah, crime culposo de abuso de autoridade. Não existe. Todos os crimes da lei são o quê? Dolosos. Todos. Todos. Quantos? Todos. Sem exceção. Mas veja, quando a gente pega os crimes dolosos, todos os crimes dolosos vão exigir o chamado dolo genérico. O dolo genérico é aquele dolo presente em todo crime doloso. Só que alguns crimes dolosos vão exigir, além do dolo genérico, né, que tem que estar presente em todo crime doloso, uma finalidade específica, um dolo específico. Isso não são todos os crimes dolosos que exigem, alguns. Os crimes da lei de abuso de autoridade vão exigir dolo específico. Vão exigir finalidade específica. Então, além do dolo genérico, presente em todo crime doloso, tá? Os crimes da lei de abuso de autoridade devem ser praticados com alguma das finalidades específicas que estão lá no artigo 1º, parágrafo 1º. E quais são essas finalidades específicas que você tem que memorizar? Bom, qualquer crime de abuso de autoridade tem que ser praticado ou com a finalidade específica de prejudicar outrem, prejudicar uma outra pessoa, ou com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo, ele mesmo, ou beneficiar a terceiro. Ou ainda pode ser praticado com a finalidade de mero capricho, ou finalidade de satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Tá? Que é a satisfação de abusar da sua autoridade. Tem que ser alguma dessas finalidades, não precisa que seja praticado com todas elas, basta alguma delas, tá? Mas é uma exigência que a lei traz lá no artigo 1º, parágrafo 1º. Beleza? Que é o dolo específico da lei, e já houve, né, várias questões abordando esse tema de dolo específico. Fechou? Mas todos são dolosos. Isso que você precisa saber também ao lado dessa informação que eu acabei de colocar do dolo específico. Outro ponto importante que despenca em prova é o seguinte: a lei estabelece que a mera divergência na interpretação da lei, vou colocar aqui para você porque isso é importante, a mera divergência na interpretação da lei e também a divergência na avaliação de fatos e provas pode ser na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas. A mera divergência não configura abuso de autoridade. Não configura crime de abuso de autoridade. Não configura o abuso. Está lá no artigo 1º, parágrafo 2º. Isso despenca em prova. Tá? O que significa isso aqui que o legislador trouxe? Veja, a divergência, que é a discordância, né, na interpretação de uma lei, na avaliação de um fato, na avaliação de uma prova, é normal no processo penal. Você tem ali a defesa que não concorda na avaliação de um fato, de uma prova, na interpretação de uma lei com a acusação. Isso acontece o tempo todo. Na verdade, é raro o processo que isso não acontece. Né? E a divergência, ela não é proibida, pelo amor de Deus. Na verdade, quando você tem divergência entre as partes, ao final ali da sentença condenatória, geralmente a sentença do juiz é melhor trabalhada, porque há uma visão dos dois pontos de vista ali. Então a divergência, por si só, não pode configurar abuso de autoridade. Tem questão que fala o seguinte: a divergência na interpretação da lei ou avaliação de fatos e provas é causa de aumento de pena. Errado. É crime autônomo da lei de abuso de autoridade. Errado. Não configura abuso de autoridade. Tá? A divergência ela é bem-vinda, inclusive. Tá?
ela é bem-vinda. Aqui buscou-se evitar o chamado crime de hermenêutica, né? Isso aqui é uma expressão que Rui Barbosa, que além de ser, né, um grande escritor, foi um grande jurista também. Ele cunhou essa expressão, que nada mais é do que aquele crime onde você tem uma interpretação padrão e todo mundo que divergir, que não concordar com essa interpretação, estaria incorrendo em crime. Esse é o crime de hermenêutica. Isso é proibido, tá? Esse dispositivo do artigo 1º, parágrafo 2º, busca evitar esse crime de hermenêutica. Porque aqui não vai configurar crime, não. Legal, tranquilo, isso é importante para a sua prova. Outro ponto importante também, e agora a gente vai, vimos o 1.2 com todas as características aqui, agora 1.3, ação penal. Está lá no artigo 3º da lei. Tá? E aqui é uma tranquilidade total, pelo menos nesse primeiro momento, né? Por quê? Porque aqui eu vou colocar para você, ó, em relação à ação penal, todos os crimes da lei, sem exceção, serão processados e julgados por intermédio de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Sem exceção. Todos. Professor, não tem ação penal pública condicionada à representação na lei? Não. Tá? Ou seja, o delegado, por exemplo, fica sabendo da ocorrência do delito, ele já inicia a sua investigação. Todos mediante ação penal pública incondicionada. Tá? Sem exceção. Beleza. O que mais você tem que ficar ligado aqui em relação à ação penal? Veja. A lei de abuso de autoridade, ela também traz, nas suas disposições, a menção à ação penal privada subsidiária da pública. E aqui ela repete o que está lá no Código de Processo Penal. Tá? Nem precisava disso aqui, porque isso vale para todo crime de ação penal pública. Então isso é totalmente desnecessário. Até parece que, sei lá, o legislador não tem muito conhecimento da lei, né, ao elaborar isso aqui. Embora lá na Câmara e no Senado você tenha consultores da área de direito penal que são fantásticos, sabem tudo. Né, mas não sei se não ouve eles, não sei o que acontece. Mas enfim, né, houve uma repetição desnecessária aqui. De ação penal privada subsidiária da pública. Tá? O que é essa ação penal privada subsidiária? Isso vale para qualquer crime de ação penal pública. Se você tem um crime de ação penal pública, como é o caso aqui dos crimes da lei de abuso, e essa ação penal não foi ajuizada no prazo legal, abre-se a possibilidade para a vítima ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Então, olha só. Isso aqui, essa possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública, ela vai ocorrer quando a ação penal pública, não for ajuizada no prazo legal, no prazo estabelecido na lei. E veja, aqui tem 2 pontos que você tem que saber. Primeiro, quem que é o responsável por ajuizar a ação penal pública? É o Ministério Público. Ele é o titular da ação penal pública. Ele vai ajuizar a peça chamada denúncia. Né? Essa é a ação penal, no caso aqui de ação penal pública, é a denúncia. Tá? Então, quando o Ministério Público não ajuiza a denúncia no prazo legal, abre-se a possibilidade para a vítima ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. Então, essa ação penal privada que é ajuizada pela vítima. Só que ela só pode ser ajuizada pela vítima se o Ministério Público não ajuizar a sua ação penal pública, a sua denúncia no prazo legal. Porque se ele ajuiza no prazo legal, aí a vítima não pode fazer nada. Por isso que o nome é ação penal privada subsidiária. É um soldado de reserva. Tá? Beleza. Aí você vai me perguntar, professor, e qual que é o prazo legal que o Ministério Público tem para ajuizar a denúncia? 5 dias.
se o réu estiver preso ou 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. A lei de abuso de autoridade não fala isso, mas está lá no Código de Processo Penal. Ainda copia o Código de Processo Penal ainda de forma incompleta, né? Mas tudo bem. 5 dias se o réu estiver preso ou 15 dias se ele estiver solto ou afiançado. Se não for ajuizado, né, em algum desses prazos, abre-se a possibilidade para a vítima ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública, tá? E veja, qual que é o prazo dessa ação penal privada? A vítima pode para sempre ajuizar ela? Ali não, tá? Ela vai ter um prazo de 6 meses, tá? 6 meses a contar, começa a contar esses 6 meses do esgotamento do prazo legal para o Ministério Público oferecer a sua denúncia. De quando esgotar esse prazo aqui, né, que é 5 dias, se o réu estiver preso, ou 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. Então a vítima, ela tem 6 meses, a contar do momento em que esgotou o prazo do Ministério Público. Se em 6 meses a vítima não oferece ali a ação penal privada, por meio da chamada queixa-crime, né, que a vítima ela não ajuiza a denúncia, né? A denúncia da vítima se chama queixa-crime. A vítima tem 6 meses. Se ela não oferece em 6 meses, aí decai o direito dela. Ela não pode exercer mais. O Ministério Público continua podendo, mas a vítima não pode mais. Tá? É isso que nós temos. Essas são lições, como eu disse para você, lá de processo penal, que o legislador nem precisava trazer aqui, porque tudo isso está no Código de Processo Penal. Às vezes, no seu edital, não cai ação penal em processo penal. Só que isso aqui você tem que saber, se cair lei de abuso de autoridade, porque isso está na lei de abuso de autoridade. Entendeu? E veja, a lei de abuso de autoridade, além disso, assim como o Código de Processo Penal, estabelece o seguinte: vamos imaginar que o Ministério Público perdeu o prazo para oferecer denúncia, abre-se a possibilidade, então, para a vítima ajuizar a sua ação penal privada, a sua queixa-crime, e a vítima foi lá e ajuizou dentro dos 6 meses. Foi lá e ajuizou a ação penal privada. Beleza. Você tem que lembrar que mesmo nesse caso, quando a vítima ajuiza diante, né, da inércia do Ministério Público, a sua ação penal privada, mesmo assim o Ministério Público continua tendo amplo poder de gerência nessa bagaça. Como assim? A lei fala, ó, mesmo assim, mesmo que a vítima tenha ajuizado, o Ministério Público pode repudiar essa queixa-crime e oferecer uma denúncia em substituição, pode intervir em todos os termos do processo, apresentar fontes de prova, ele pode interpor recurso, se for o caso. Tá? Ele pode retomar a ação no caso de negligência ali do querelante, daquele que ofereceu a queixa-crime. Ele pode, né, se houver negligência, tá? E ele pode intervir em todos os termos, fazer o que ele bem entender. É possível? É possível. Você tem que gravar o seguinte: o Ministério Público continua tendo amplo poder de gerência. Ele pode fazer tudo isso. Tá? Isso está tanto na lei de abuso de autoridade que repete o que está lá no Código de Processo Penal. Tá bom? Mas basicamente o que nós temos aqui está compreendido na sua lei de abuso de autoridade, por isso você tem que ficar ligado. Muito bem, agora a gente vai falar, eu vou colocar aqui para você, ó, 1.4, de efeitos da condenação. Os efeitos da condenação, eles estão previstos lá no artigo 4º. E daqui a pouco a gente vai falar das penas restritivas de direitos, tá? Mas vamos começar aqui com os efeitos da condenação. Veja, efeito da condenação é quando o sujeito é condenado por algum crime da lei de abuso e algum efeito pode ser aplicado a ele. Quais são os efeitos que a lei prevê? São 3, tá? Diante dessa condenação. O primeiro efeito da condenação aqui da lei, vou colocar uma setinha que fica melhor, né? Uma setinha aqui é a obrigação de indenizar o dano. Indenizar o dano. O que nós temos aqui, tá? Nessa obrigação de indenizar o dano? Veja,
Se o agente público comete um crime da lei de abuso de autoridade e causa um dano material ali, ele tem que indenizar. Por exemplo, vamos pegar o crime do artigo 22, que é adentrar em imóvel alheio fora das condições estabelecidas na lei. Imagine que um policial sem mandado judicial, sem consentimento do morador, sem ser estado de flagrante, desastre, sem ser para prestar socorro, entra na casa de um investigado. Entra na, que se chama na polícia, na tora, né? Ah, vou entrar, vou investigar do jeito que eu quiser. Entra lá para procurar alguma informação sobre o crime, quebra a televisão do cara, chuta a geladeira, quebra a geladeira, arromba a porta. Além dele cometer o crime do artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Ele também causou vários danos. E ele vai ter que ser obrigado a indenizar esses danos que ele causou, ressarcir tudo isso. É um efeito da condenação. Tá? A lei aqui estabelece, inclusive, que o juiz ele pode fixar um valor mínimo para a reparação desses danos, considerando os prejuízos que a vítima sofreu. Se a vítima requerer isso, tá? Essa fixação do valor mínimo tem que ser requerida pela vítima e vai considerar os prejuízos que ela sofreu. Esse é o primeiro efeito da condenação. Você tem um outro efeito da condenação, que é a inabilitação. O sujeito vai ficar inabilitado para o exercício de cargo, para o exercício de mandato e para o exercício de função pública. Vai ficar inabilitado, não vai poder exercer nenhum cargo, mandato ou função pública pelo prazo de 1 a 5 anos. É importante você memorizar o prazo. Tá? De 1 a 5 anos. Esse é um efeito. Um outro efeito paralelo é a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Aqui não tem prazo, né? Porque perdeu, já era. Você tem tanto a perda do cargo, mandato ou função, quanto ficar inabilitado para exercer qualquer cargo, mandato ou função pelo prazo de 1 a 5 anos. Você tem mais esses dois efeitos possíveis. Só que aqui nós temos dois detalhes. Tá? Em relação a esses dois efeitos, para que eles sejam aplicados, eu vou exigir dois requisitos. Primeiro, eu vou exigir reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Reincidência específica. O que é isso, professor? Não é qualquer um que pode sofrer a inabilitação e a perda do cargo, mandato ou função. É só o sujeito que é reincidente especificamente em crime de abuso de autoridade. Não é qualquer reincidente. Se ele for primário, não pode. Se ele for reincidente, mas não é reincidente em crime de lei de abuso de autoridade, não pode ser aplicado nenhum desses dois últimos efeitos. Tá? Então ele vai ter que ter sido condenado por um crime de abuso de autoridade e depois ele reincide, ele pratica novamente o quê? Um crime de abuso de autoridade. Ele é um reincidente específico. No quê? Em crime de abuso de autoridade. Tá bom? Beleza. Além disso, além da reincidência específica, você tem que saber que esses efeitos não são automáticos. Eles não são automáticos. Ou seja, eles dependem de fundamentação pelo juiz para que sejam aplicados. Se o juiz nada disser sobre esses efeitos lá no momento da condenação, eles não podem ser aplicados. É diferente do efeito da condenação lá do crime de tortura, que é um efeito automático. Foi condenado automaticamente lá, vai perder e vai ficar inabilitado, interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. Esse é o efeito da condenação lá de tortura, que é outra lei. Tá? Aqui são efeitos não automáticos. Se o juiz nada disser sobre esses dois efeitos, eles não podem ser aplicados, tá? Porque eles são não automáticos. Então eu vou ligar aqui, são particularidades desses dois efeitos da condenação. Tá bom, tranquilo, excelente. Aqui vimos os efeitos da condenação. Agora, no outro slide, nós vamos analisar as penas restritivas de direitos. Tá? A lei prevê
penas restritivas de direitos lá no artigo 5º da lei. Tá? E aqui são penas. Né? São penas que podem substituir a pena privativa de liberdade, né? Conforme lá a disciplina do artigo 44 do Código Penal. Tá? Sempre quando eu falo com o aluno sobre esse ponto, eu falo para ele o seguinte: às vezes o aluno quer entender como é que se opera essa substituição de uma pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso só vai cair na sua prova se cair a parte de teoria da pena, lá em direito penal, parte geral. Somente. Tá? Só que isso não é interessante para a lei de abuso de autoridade. Isso você aprende lá em direito penal. Tá? Então a gente não vai ficar discutindo aqui como é que converte uma pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, quais são os requisitos, porque a lei de abuso de autoridade não trata. A lei de abuso de autoridade manda aplicar o Código Penal nessa hipótese, tá? Para você entender como é que vai ser essa substituição. O que a lei de abuso de autoridade traz são duas penas restritivas de direito em espécie, que aí você tem que memorizar. Tá? Quais são as penas restritivas de direitos aqui da nossa gloriosa lei de abuso de autoridade? Primeiro, prestação de serviços à comunidade. Vou abreviar aqui, ou entidades públicas. Essa é a primeira pena restritiva de direitos que pode ser aplicada. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Tá? Qual que é a segunda pena restritiva de direitos? Suspensão do exercício do cargo, do mandato ou da função pública pelo prazo de 1 a 6 meses. E, além disso, com perda de vencimentos e vantagens, tá? Com perda de vencimentos e também com perda de vantagens. Então, olha só. Vai ficar suspenso do exercício do cargo, mandato ou função, depois volta, tá? Mas vai ficar suspenso por 1 a 6 meses, com perda de vencimentos e vantagens. Não vai receber nada durante a suspensão, vai perder as vantagens que tem também, tá? Vai perder tudo. E aqui o prazo é 1 a 6 meses. Você não pode confundir com a inabilitação. A inabilitação, que é um efeito da condenação, o prazo é 1 a 5 anos, tá? São aqui situações diferentes. E além disso, você tem que saber que essas duas hipóteses de pena restritiva de direitos podem ser aplicadas de forma autônoma, apenas uma delas, ou cumulativa. As duas podem ser aplicadas em conjunto também. Isso já foi perguntado em prova. Beleza? Muito bem. Veja, outra coisa que eu quero destacar com você. Vou colocar aqui, ó, 1.5. Sanções civis e administrativas. Isso aqui está lá nos artigos 6º, 7º e 8º da lei. 6º, 7º e 8º da lei. Tá? Veja, nós temos que quando alguém pratica um ato de abuso de autoridade, ele pode ser responsabilizado no âmbito criminal, que é a lei de abuso aqui que a gente está estudando, mas também pode ser no âmbito civil, ser obrigado a indenizar o dano, se é âmbito civil, ou no âmbito administrativo. Se for uma infração administrativa disciplinar, por exemplo, de um estatuto específico ali da Polícia Militar, da Polícia Civil, de qualquer tipo de agente público. Então, um ato de abuso de autoridade pode resguardar a responsabilidade penal, civil e administrativa. E, via de regra, elas são independentes. Uma não depende da outra em nada. Eu não preciso aguardar o término ali do âmbito penal, a sentença condenatória, para iniciar, por exemplo, o âmbito administrativo e vice-versa. Uma não depende da outra, via de regra. Tá? Só que a lei estabelece duas exceções. Duas, nas quais o que foi decidido no âmbito criminal vai vincular o âmbito civil e vai vincular o âmbito administrativo também. Via de regra, não há qualquer vinculação. Mas, excepcionalmente, em duas hipóteses, nós teremos vinculação do âmbito civil e administrativo
ao que foi decidido no âmbito criminal. E quais são essas duas exceções? Primeira exceção. Se o juízo criminal aqui, se o juízo criminal decidiu sobre a existência ou a autoria do fato. Ou autoria do fato. Tá? Então, se você tem uma decisão do âmbito criminal, do âmbito penal, que fala decide sobre a materialidade, que é a mesma coisa que existência, e a autoria do fato praticado, ou seja, o crime realmente existiu, está apontado ali o autor do delito. Todas essas questões que envolvem existência do crime e autoria do crime, tá? O que foi decidido no âmbito penal sobre isso vai vincular o âmbito civil e administrativo. Não pode ser mais rediscutido no âmbito civil e administrativo. Já era. Você não pode ter uma decisão do âmbito administrativo que achou outro autor do abuso de autoridade. Não, porque isso já foi decidido, já foi martelado lá no âmbito criminal. E aí o âmbito civil e administrativo vão respeitar o que foi decidido no âmbito criminal. Então eu vou retirar a parcela da independência dessas instâncias nessa situação aqui, que está no quadro, né? E você tem uma outra exceção também, a independência das instâncias, que é a situação de uma sentença do âmbito penal que reconheceu, ou que reconhecer, né, melhor dizendo, alguma das excludentes de ilicitude do artigo 23 do Código Penal. Lá no Código Penal, você tem lá excludentes de ilicitude. Né? Você tem lá legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal. Estão lá no artigo 23 do Código Penal. Tá? Se você tem uma sentença do âmbito penal que reconheceu alguma dessas excludentes, isso vai fazer coisa julgada no âmbito civil e administrativo. Não pode ser mais questionado. Você não pode ter uma decisão no âmbito administrativo que desconsidera a excludente de ilicitude. Não. Tá? Ficará vinculado ao que foi decidido no âmbito criminal. Então, nessas duas situações, haverá essa vinculação. Tá? Só para fechar 1.5, vou colocar aqui para você também, que a lei estabelece o seguinte, a notícia de crime que descreva falta funcional é âmbito administrativo disciplinar, tá? A notícia de crime que descreva falta funcional tem que ser informada à autoridade competente para apurar essa falta funcional. A autoridade competente para apurar essa responsabilidade administrativa disciplinar. Como assim? Vamos imaginar que uma pessoa vai à delegacia para narrar um crime de abuso de autoridade praticado por um policial militar, por exemplo, tá? Policial civil, qualquer agente público. E aí o delegado está lá ouvindo a vítima e ele percebe que essa notícia de crime ali, né, quando a vítima vai à delegacia narrar o fato, ela está noticiando o crime. Essa notícia de crime, o delegado percebe que também pode gerar uma falta funcional para o policial militar. O que ele vai fazer? É o delegado que apura a falta funcional? Não. O delegado vai apurar o âmbito criminal. Então, o que ele vai fazer? Ela estabelece, ele vai comunicar à autoridade competente por apurar essa responsabilidade administrativa disciplinar. É isso, tá? É até um pouquinho lógico que a lei estabelece, mas enfim, a lei estabelece isso aqui, tá bom? Veja, eu vou resolver uma questão com você, quanto à lei de abuso de autoridade, marque certo ou errado. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas configura hipótese de causa de aumento previsto na lei? Errado, né? Aqui, a divergência na interpretação da lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, como a gente viu, tá? Próxima questão aqui, que seria 2, né? Embora a maioria dos delitos previstos na lei seja doloso, tá? Excepcionalmente, teremos crimes ali tipificados como culposos. Errado também. Todos os crimes da lei de abuso de autoridade
são dolosos, tá? Sem exceção. Você não tem crime culposo na lei. Se você olhar o seu material, você tem ali, além de tudo que eu falei, outros pontos complementares, né? Porque o estilo desse nosso curso aqui em específico é ser no vídeo bem objetivo, indo direto ao ponto com você. E você tem explicações de pontos complementares no seu material. Grande abraço e até a próxima.